noite, irmãos. Paz seja convosco. Antes de você estar em pé, abra tua Bíblia de Gálatas, capítulo 14. Som. Gálatas, capítulo 14. Vou ler apenas o verso 13 e 14, mas nós vamos correr entre 1 e 14. Gálatas, capítulo 14, verso 13 e 14 é o que nós vamos ler, mas nós vamos escorrer entre 1 e 14. Todos acharam? Desculpa. Êxodo, desculpa. Só de que eu estou com a cabeça em Gálatas. Nada a ver. É lá no começo da Bíblia. Êxodo 14, verso 13 e 14 é o que eu vou ler, mas nós vamos ficar entre o 1 e o 14. Êxodo está lá no comecinho da Bíblia, é o segundo livro da Bíblia, vem logo depois de Gênesis, então está fácil aí para achar. Todos acharam? 14, verso 13 e 14, o que eu vou ler, tá? Mas nós vamos escorrer entre 1 e 14, deixa a sua Bíblia aberta aí, não fecha não. Então diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, e vós vos calareis. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença nesta hora, Pai. Fala conosco nesse breve tempo. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento do teu Espírito Santo. Pai, que tudo aquilo que sai da minha boca, Senhor, seja, Deus, a palavra do Senhor sendo lançada como uma boa semente em nossos corações, e que ela possa produzir frutos de arrependimento, de transformação em nossas vidas, ó Pai. E tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, neste lugar, nesta casa, nessas pessoas que acompanharão posteriormente, caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Toda inquietação do inferno, todo dispersar de mente, Pai, eu repreendo agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos aceitar. O título da mensagem nessa noite é Vencendo a Mentalidade de Escravos. O título é Vencendo a Mentalidade de Escravos. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre mudança de mente e mudança de atitude, ok? Então, tendo isso aí como início, como título e tema, eu quero que você empreste um pouco da sua imaginação comigo. Se tem alguma coisa diante de Deus que não podemos aceitar, é manter, presta atenção no que eu vou falar. Se tem uma coisa diante de Deus que não podemos aceitar, é manter a mentalidade de escravos e não de filho de Deus. Por quê? Porque, como eu sempre mostro e sempre tenho dito para vocês, o Egito é uma tipificação do mundo para nós. E Faraó é uma tipificação de Satanás. Então, quando o povo hebreu saiu como escravo, mas a partir daquele momento ele passava a ser filho de Deus. E nós não podemos aceitar manter a mentalidade de escravos e não de filhos. Esta é uma das principais lutas que vamos ter com Satanás. Pois se ele teve tanta ousadia para dizer, preste atenção, se Satanás teve tanta ousadia para dizer para o próprio Filho de Deus, se tu és filho de Deus, imagina o que ele dirá para nós. Porque ele falou isso para Jesus. Ele sabia quem era Jesus.
A ponto de quando Jesus esteve em Gadara, o gadareno, o demônio que estava, os demônios estavam nele, a legião, falou: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam que era Jesus. Mas ele, Satanás, age pelo engano, ele age pela dúvida, ele vai colocando dúvida na nossa mente, no nosso coração, e ele joga para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Colocando em dúvida a identidade. É isso que ele tenta fazer conosco constantemente. Então, se ele fez com Jesus, imagine o que ele não fará conosco. Então, as adversidades da vida e os pecados que nós cometemos levam-nos a esquecermos quem somos. Porque quando você está numa adversidade e parece que por um momento as suas orações não são ouvidas, a percepção que você tem é essa, ou que você comete um pecado, vem a culpa, você não consegue pedir perdão, então automaticamente você já não se considera digno de estar na presença de Deus, porque você já se coloca como alguém que foi excluído, mas Deus não te excluiu. Esse é o seu sentimento. Então perceba, quando nós temos essas situações, nós temos que tomar muito cuidado. E muito frequentemente presta atenção, muito frequentemente mantemos e desenvolvemos a mentalidade de escravo. Nós somos livres, estamos livres, mas nós mantemos e ainda continuamos desenvolvendo a mentalidade de escravo. E nós temos que lutar contra isso. Então perceba, não perseguimos nossos sonhos. Quantas vezes você já disse para você mesmo: isso aí para mim é impossível. Você tem um sonho, você tem um desejo, você faria qualquer coisa para poder ter, mas você já se sabota logo de início. Isso para mim é impossível. E você pode fazer isso, irmãos, na sua vida espiritual também. Porque às vezes você olha para os lados e acha que as pessoas à sua volta, que a internet, as pessoas que estão na internet, eu vou dar um exemplo para ficar muito claro. A Helena Tanuri, quem vê aquela mulher pregar, meu Jesus, mulher de Deus. Mas muitos de nós não imaginávamos a luta que ela tinha de ter uma filha que se distanciou da igreja, que hoje faz tudo para meio que provocá-la. Ela chegou a pensar em parar de pregar. Então perceba que é uma ilusão, que a gente vai alimentando, vamos olhando para o lado, não, fulano é melhor, fulano é melhor, e a gente vai se diminuindo e vai sabotando os nossos próprios sonhos. Então quando a gente pensa, por exemplo, no nosso ministério, você ter algo, crescer em certo ponto, em certo aspecto, você já logo diz: isso para mim é impossível. Você não percebe os seus sonhos. Você não acredita que você pode pregar melhor, você não acredita que você pode ensinar, você não acredita que você pode evangelizar, você não acredita que você pode ter uma igreja maior, você não acredita que você pode ser usado, você vai se sabotando. E isso se prolifera na sua vida pessoal, na sua vida material, como hoje nós fomos lá, um lugar, entre aspas, acessível, que a gente teve um dia agradável. Por que não podemos ter outros dias agradáveis? Porque a gente sempre se diminui. Então a gente não consegue perseguir os nossos sonhos. Não acreditamos em novas oportunidades. Amados, eu sempre tenho em mente, eu tenho hoje 51 anos, mas eu sempre lembro daquele homem que muitas vezes eu compartilhei com vocês, com 85 anos, depois de 3 AVCs, preso numa cadeira de roda, todo torto, sem conseguir falar direito, ele estava contratando um novo projeto e um novo trabalho da minha empresa. E a gente acha que já fez de tudo. A gente acha que já não tem mais tempo. A gente acha que a gente já está velho demais. A gente acha que o tempo passou. Não. Nós temos que acreditar em novas oportunidades. E Deus é o Deus de oportunidades. Não cremos que coisas maravilhosas vão acontecer em nossa vida. A gente parece
que cria uma expectativa de que sempre vai acontecer o pior. Você já percebeu isso? A gente sempre fica meio que tem momentos na nossa vida que a gente já está naquela fase que a gente fica assim, não, qual que vai ser a próxima? E nós precisamos trabalhar isso aí. Mas veja só, essa mentalidade de escravidão limitará a nossa vida. Eu vou repetir. Essa mentalidade de escravidão limitará a nossa vida. E Deus quer nos libertar disso. Porque quando Deus tirou o povo do hebreu do Egito, ele precisou trabalhar no seu povo para que pudesse libertá-lo daquela mentalidade. Agora presta atenção. A igreja, isso aqui é uma coisa que eu ouvi ontem, que eu já tinha, quando eu comecei a preparar a mensagem, algo que eu tinha lido no livro, eu vi uma mensagem ontem, e eu vi isso ontem, eu quero compartilhar com vocês. A igreja não é lugar do direito dos escravos, mas o lugar da responsabilidade dos filhos. Eu vou repetir. A igreja não é o lugar do direito dos escravos, mas é o lugar da responsabilidade dos filhos. Pastor, quer dizer isso? Porque quando eu assumo a mentalidade, a posição e a identidade de filho, eu já não sou mais escravo. Por quê? Porque o escravo, ele trabalha por direito. Ele quer ser abençoado. Ele quer ser bem atendido. Você pode prestar atenção, todo mundo quer uma igreja que se encaixa a ele. Então não está legal, vai para outro canto. Mas, quando nós somos filhos, a gente não vem para a casa de Deus para buscar direitos. A gente vem para assumir responsabilidades. A gente vem cumprir o nosso papel. A gente vem cumprir a nossa identidade em Deus, assumindo as nossas responsabilidades e fazendo aquilo que nós podemos fazer para que nós possamos abençoar as pessoas. Nós não vimos para ser simplesmente abençoado. E não é que Deus não nos abençoará. A gente vem para abençoar. Então nós não viemos por direitos, nós vimos para assumir responsabilidades. O que eu posso fazer? Onde eu posso contribuir? Onde eu posso trabalhar? O que eu posso construir dentro do projeto que tem para este lugar? Porque Deus quer nos fazer assim. E uma coisa que esse pregador falava, que a igreja é a comunidade das comunidades. A comunidade não é a Carapicuíba. A igreja é a comunidade. É como se as comunidades como um todo deveriam olhar para nós e ter em nós a referência de comunidade. Por exemplo, quando nossos irmãos estavam lá rodando, né? As irmãs também, teve gente que passou como tipo, povo meio, que às vezes a felicidade incomoda. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A pessoa não é feliz, a pessoa é infeliz, a pessoa, ela se incomoda. Então, de repente, vê um povo alegre, um povo feliz, um povo que sorri, que brinca por qualquer coisa. Mas aquilo, por outro lado, é um exemplo. Porque são coisas simples. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nós temos que assumir. Agora, preste atenção. O escravo, ele pensa no quê? O que ele pensa? Do salário, da recompensa que ele vai ter ao final do dia, ao final do tempo, do acordo que ele tem que cumprir. Agora o filho, ele pensa na virtude, porque aquilo que é do pai já é dele, então ele não precisa receber, porque ele já é participante da bênção de Deus. Você está entendendo onde Deus quer nos levar? Deus quer mudar a nossa mentalidade, irmãos. Você tem que começar a chegar nesse lugar e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que eu posso fazer? Talvez para você é muito pequeno, irmãos, mas para Deus e talvez para uma pessoa muito grande.
E aí eu estava vendo a Alessandra comentando de uma irmã que esteve 20 e poucos anos na igreja sofredora, que é a igreja que é perseguida, e ela foi no presídio e passando assim na triagem, que eles fazem a recontagem, né, quando vai voltar para as celas, e tinha uma moça super chorando. E Deus, o Espírito Santo falou para ela assim, vai lá e abraça ela. Como é que se abraça uma pessoa? E ela estava na aula de assassinas. E a Alessandra disse que ela apontando, ela foi e abraçou aquela moça, e aquela moça foi impactada pelo poder de Deus, aí ela começou a chorar mais ainda, mas conclusão para encurtar a conversa. Posteriormente ela foi julgada, foi liberta, se casou e hoje é uma serva de Deus. Porque às vezes o que você não vem necessitando um abraço, você vem para dar o abraço que alguém necessita. Você já não é mais carente, Deus já te supriu. Vocês estão entendendo, irmãos? É que nem a própria Helena Tanuri, ela disse que um dia ela estava num banheiro de aeroporto, e quem aqui já trabalhou com limpeza sabe como que funciona isso daí. As pessoas se olham de cima para baixo, não é no aeroporto. E de repente ela foi no aeroporto, aquele cheirinho, porque às vezes como é um banheiro que é muito movimento, né? E por mais que a pessoa fique ali limpando, às vezes não dá conta, mas o banheiro estava cheirosinho, limpinho. E tinha uma moça ali limpando. E ela estava ali, já pronta para ser. O Espírito Santo falou assim, fala para ela que o trabalho dela é excelente. Ela olhou para ela e falou assim, olha, Deus mandou te dizer que o seu trabalho é excelente. Para você continuar assim, porque Deus, as pessoas podem não ver, mas Deus está vendo o que você tem feito. Porque a palavra de Deus diz que tudo que for fazer, faça com todas as suas forças, como se fosse para o Senhor. E aquela irmãzinha, era uma irmã, começou a chorar, irmãos. Se debulhar de chorar e falar, poxa vida, todo mundo passa aqui, vem gente conhecida, às vezes artista, gente de nome, político, passa por mim, é como se eu não existisse, e de repente você vem e reconhece o meu trabalho, e eu estava hoje pedindo para Deus um sinal de que Ele era comigo, e hoje eu pude ver que Deus realmente é comigo. Então seja essa pessoa, irmão. Essa pessoa que tem a palavra, que tem um ombro amigo, que tem o estender de mão, não venha para necessitar, não venha buscar direito, venha assumir responsabilidades. Porque essa mentalidade de filho, porque o escravo trabalha pelo salário, o filho trabalha pela virtude, ele trabalha para agradar o seu pai. Porque tudo que é de Deus é seu. Então, as Escrituras dizem que somos filhos amados de Deus. Deus tem, preste atenção no que eu vou te dizer isso, como é profundo isso. Deus tem beleza por trás das cinzas do teu passado. Ele pega as cinzas do teu passado com o dedo dele, ele começa a escrever uma nova história. Ah, Deus tem misericórdia por trás dos teus erros. As pessoas te apontam, as pessoas te acusam, te condenam, mas Deus, Ele tem misericórdia por trás dos teus erros. Deus tem novos começos quando parece que chegou o fim da linha. Eu e a Alessandra somos uma prova clara disso. Parecia que o nosso casamento tinha acabado, que chegou o fim, que não tinha mais jeito, não tinha como voltar. E Deus vai lá e começa, usa uma pessoa, usa outra, esclarece uma coisa, o Espírito Santo vai lá, lê isso e tal. Não, Deus! Nós somos templo do Espírito Santo, não à toa essa igreja chama-se templo vivo, porque nós somos o templo vivo de Deus. Sendo assim, deseja ardentemente e profetize: eu quero ser o que sou no coração de Deus. Repete comigo: eu quero ser o que sou no coração de Deus. Aplauda o Senhor. Amém? Porque existe uma realidade aí. Existe aquilo que nós pensamos que somos. Aquilo que a gente vai projetando para nós mesmos, muitas vezes nos sabotando. Mas existe aquilo que nós somos no coração de Deus. Então você já parou para pensar e perguntar para Deus: Deus, como o Senhor me vê? Como o Senhor me imagina? Como o Senhor me projeta?
O que o senhor quer que eu faça? Comece a orar dessa forma. Comece a se enxergar dessa forma. Comece a ousar crer que Deus tem projetos grandes para você. Veja, o povo hebreu, num certo sentido, Faraó, que tipifica para nós Satanás, dizia a si mesmo: vocês ainda não são meus escravos. Apenas escravos, vocês ainda são meus escravos. Apenas escravos que fugiram. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei outro dia que Satanás, muitas vezes ele não entra em confronto com você. Faraó não entrou em confronto com o povo hebreu. Quando eles começaram a se multiplicar, veio um novo faraó, que não tinha nada a ver com José, olhou para aquele povo e falou assim: eles estão crescendo demais. E eles já são mais numerosos do que nós. Se eles se armarem, eles vão fugir de nós. E o que ele fez? Ele escravizou aquele povo. Ele não pegou em arma, ele não determinou lei, ele apenas determinou que eles começassem a fazer trabalhos forçados. E o interessante daquele que escraviza o outro alguém, ele vai minando a pessoa e achando que a pessoa está bem. Porque ele dá o alimento, ele deixa a pessoa, entre aspas, forte, ele dá uma aparência de conforto, mas ela está presa. Vocês estão entendendo? Existe muito regime no mundo assim, mas eu estou falando especificamente da questão espiritual. Então o povo hebreu foi um dos primeiros povos a ser escravizado. E foi escravizado sem se dar um tiro. Eles começaram a enganar, começaram a dar carne, dar um monte de coisa. Tanto é assim que quando eles estavam lá na frente, eles diziam assim: ó, melhor era quando nós estávamos no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha carne. Mas eram escravos. Então preste atenção. Faraó dizia para si mesmo: vocês ainda são meus escravos, apenas escravos que fugiram. Cedo ou tarde serão pegos. Assim, muitas vezes, Satanás tenta agir em relação a nós. Satanás, ele olha para nós, ele se acha no direito de dizer para nós: ó, vocês continuam sendo meus escravos, são apenas escravos que fugiram. Cedo ou tarde vocês voltarão para a nossa mão, para a minha mão. E essa é a guerra, irmãos. E essa é a luta que nós travamos. Então, ou nós mudamos a nossa mentalidade, ou então nós estamos fadados ao fracasso. Então perceba, nessa passagem específica, Faraó liberou o povo hebreu em um primeiro momento, e Deus faz que seu povo mude de rota, indo para um ponto onde seriam encurralados. Automaticamente Faraó acha que eles estavam desorientados e resolve prendê-los novamente. Exatamente assim Satanás tenta fazer conosco. Mas Deus, ele quer ser glorificado em nós. Tem momentos que Deus parece que nos coloca num beco sem saída. Por quê? Veja só, se você não se ver de uma maneira correta, não cumprirá o seu propósito. Não podemos viver como os israelitas, uma vez que Deus os tirou da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Você pode prestar atenção. Toda pessoa que fica no cativeiro, sequestrada, ou que passa por um processo de tortura, ou coisas do tipo, que são prisioneiros políticos, enfim, como a nossa igreja sofredora, né? Muitos irmãos, eles começam a desenvolver atitudes de pessoas que ela meio que se conforma com aquele estado. Porque o homem é adaptável, mas ele vai moldando a sua mente para poder suportar aquela situação. Vocês estão entendendo? Então, quando ela é livre, ela está tão presa, mas tão presa àquela mentalidade, àquela situação, que ela não consegue se enxergar livre. E aqui eu vou falar algo para vocês. Toda pessoa que passa por uma espécie de abuso, ou por um abuso de fato, a mentalidade dela qual é? Sou suja, eu fui culpada, e assim vai. Então nós precisamos entender que Deus, o que a palavra de Deus diz?
Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou de fato. Hoje nós somos livres. Então eu não tenho que me identificar com aquela identidade antiga. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Então eu preciso entender isso aí. Você tem que dar, presta atenção agora. Porque uma vez que Deus os tirou da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. E isso pode acontecer conosco. Deus nos tira da escravidão do pecado, do domínio de Satanás, mas a escravidão não sai de dentro de nós. Então presta atenção. Você tem que dar permissão a Deus para lhe fazer crescer. E isso começa em seu pensamento. As pessoas acham que a batalha espiritual é como se fosse um... Não é aqui, irmãos. É na nossa mente. A nossa guerra é travada na nossa mente. Olha o que diz o verso 21 e 22 do capítulo 13, só um pouquinho antes aí. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Preste atenção agora. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus estava com eles em todo o tempo, assim como desde o dia que você aceitou Jesus, Deus está com você. Não deixe Satanás te roubar isso. Agora o que diz o verso 1 ao 3 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Por quê, irmãos? Se você tiver curiosidade depois de olhar no mapa, tem um deserto, aí tem uma espécie de colunas de rochas, e tem um caminho, um estreito que dá para uma espécie de praia. Então é um beco, na verdade. Então, Baal-Zephon quer dizer Deus do norte. Pi-Hairote quer dizer beco sem saída. Porque uma vez que você entrou, se a pessoa estiver aqui, você não tem como sair. Porque dá para uma praia que é o mar. Então não tem para onde ir. E Migdol, torre ou palco alto. Por quê? Porque passa o beco, tem esses dois montes de rocha, e aí lá na frente tem uma praia aberta que dá para o mar. Então eles estavam encurralados, aparentemente encurralados. Mas Deus é um Deus de maravilhas. Por isso que eu disse que às vezes parece que Deus ele te coloca num beco sem saída, mas mal sabe Satanás que é uma forma de ser glorificado em nós. Então vamos lá, primeiro ponto. Deus entra em nossa história. Em primeiro lugar, Deus quer estabelecer um novo padrão em você. Essa história de que Deus te aceita e te ama do jeito que você é mentira. Ele te ama do jeito que você é, mas Ele quer te transformar. Porque o Espírito Santo foi dado para você para te regenerar. Olha o que diz o verso 4, diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então veja só, Ele mesmo, Deus, endureceu o quê? De Faraó. Deus perdeu o controle? Não. Quem que levou o povo hebreu para aquele lugar? O próprio Deus. Tudo estava no plano de Deus. Então Deus ele faz com que o coração de Faraó seja endurecido, para que Faraó ache que eles estavam atordoados e vá atrás. Era como se fosse uma espécie de armadilha para Faraó. Mas que armadilha é essa para um lugar que você vai que não tem saída? Mas o nosso Deus é o Deus de todo poder. E aí, se você assistiu o filme a novela Os 10 Mandamentos, você vai lembrar
Como que é esse lugar? É um beco, eles entraram, tinha uma praia, mas só que a coluna de fogo ficou na entrada do beco. O poder de Deus guardou o povo de Deus. Creia nisso, irmãos. A palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, porque ao redor de você há uma coluna de fogo, a proteção de Deus para a tua vida, a proteção de Deus para a tua casa. Eu creio, irmãos, que a sua casa, em função das suas orações, tem uma coluna de fogo em volta dela. Satanás tenta de todas as formas tirar a tua paz, mas ele não consegue. Por quê? Porque Deus é quem te guarda. Ele quer ser glorificado no seu povo. Creia nisso, irmãos. Olha, Deus, se o Senhor está permitindo eu passar por essa situação, é porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deixa passar por tribulação que não possamos suportar. Então, se eu estou passando, é porque o Senhor pode. E se o Senhor pode, o Senhor vai ser glorificado em minha vida. Então, guarde o meu coração nesse processo. Quando entendemos que esse novo padrão, sabemos que Ele está no controle de tudo. Quando eu entendo, irmãos, que Deus entrou na minha história, Ele começou a estabelecer um novo padrão, Ele começou a tomar controle da minha vida, e me fez seu filho, eu vou entender que tudo está no controle dEle. E se tudo está no controle dEle, eu não vou perder a minha paz. Ele é o príncipe da paz. E mesmo que eu vá para um lugar que pareça um beco sem saída, se Deus é o meu Pai e é o meu Senhor, Ele vai me dar a saída, na hora certa, no momento certo, e Ele será glorificado em minha vida. Mas, pastores, se eles morressem lá, Ele seria glorificado do mesmo jeito? Porque eles não seriam mais escravos. Segundo ponto, o inconformismo do inimigo. Porque Deus entra na nossa história. Ao inimigo você pensa que ele fica assim: ah, legal, poxa vida, perdi fulano, perdi Beltrano. Não. Em primeiro lugar, ele continua se sentindo dono da nossa vida. Olha o que diz o verso 5, diz assim: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. Ele ainda continuava olhando para o povo hebreu como propriedade sua, como escravos dele. É assim que muitas vezes Satanás tenta nos enxergar. Ele continua se sentindo dono da nossa vida. Faraó pegou em armas não pegou em armas para escravizá-los, mas mudou a mentalidade deles. E aqui ele não entendia. Como é que eu permiti esse povo sair? Como é que eu permiti esse povo ir lá fazer o que eles disseram que ia fazer? Não, eles são propriedade minha, eu vou lá atrás. Como é que eu deixei eles embora para poder deixar de me servir? Mas presta atenção. Satanás, ele conta com uma coisa: a sua mentalidade antiga. Por isso que Paulo fala que o velho homem, ele continua lá. E você tem que lutar contra o velho homem. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o quê? Pela renovação do vosso entendimento, que é a vossa mente. Você tem que cada dia mais adquirir a mentalidade de filho de Deus. E não permitir que a mentalidade antiga de escravo tome domínio na sua vida. Isso fica claro quando diz: permitindo. Permitindo. Como é que eu permiti? Mas quando Moisés foi falar com o Faraó, usando a vida de Arão, ele disse assim: deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Deus deixou claro que o povo era dele. E essa é a guerra que não quer travada. Um dia eu aceitei Jesus, um dia você aceitou Jesus, Cristo entrou na nossa vida, começou a tomar controle e nós somos propriedade exclusiva dele. Mas Satanás continua achando
que você continua sendo servo dele. Deixar de servir, ou seja, tentar impor a condição de escravo. É por isso, irmãos, que o pecado, ele não pode, a palavra de Deus diz assim, o pecado porque estás debaixo da graça. É porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o pecado é o mecanismo que Satanás usa para escravizar a tua vida. Então ele tenta impor essa condição de escravo para a tua vida, para a tua forma de pensar. Segunda coisa, ele ataca com suas armas, tentando intimidar. Ele vai te intimidar. Olha o que diz o verso 6 e 7, diz assim: e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Veja só, aquele senhor que até outro dia parecia, entre aspas, bonzinho, que não tinha nunca pegado em armas, que tinha apenas escravizado, que tinha mudado a mentalidade daquele povo, agora ele pega as suas melhores armas, os seus capitães, para ir atrás, tentar subjugar novamente aquele povo. E é isso que Satanás, todos os dias, todas as manhãs, tenta fazer comigo e com você. Vai ao encontro do povo de Deus. É por isso que ele não desiste, irmãos. Eu até dizia quarta-feira sobre um pregador que ele falava que Satanás, nós podemos aprender com Satanás, por quê? Porque Satanás, mesmo sabendo o fim dele, ele não deixa de cumprir o seu propósito, que é levantar todos os dias e tentar nos desanimar. E nós que sabemos o nosso destino, sabemos que somos salvos, sabemos que vamos para agora, desistimos na primeira dificuldade. Isso é mentalidade de escravo, irmão. Então, separa as suas melhores armas e capitães, vá ao encontro. Muitas vezes tem momentos, irmãos, que parece Satanás. Quantas vezes eu e você dizemos assim, parece que o inferno todo se voltou contra mim. Já disse isso alguma vez? Que sensação é essa? Você está caminhando, indo lá no propósito de Deus, de repente, parece que vem com força. O povo hebreu não tinha armas, nem experiências de batalha. Veja, irmão, eu e você não seremos expertos o tempo todo. Nós talvez não tenhamos a qualificadora que Satanás tem. Inclusive, alguns teólogos dizem que aquela música de Raul Seixas era um tributo a Satanás, porque quem escrevia com ele era Paulo Coelho, que é um bruxo, né? Aquela música que diz assim: eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais. Diz que é um tributo a Satanás. Então veja só, a gente já tem uma dificuldade. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. Nós não vemos, mas a palavra de Deus diz que se nós pedirmos o discernimento de espírito, nós podemos discernir a sua ação. Então nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade, passa por esse processo. Tem pessoas que acessam a nossa vida, acessam às vezes até mesmo a nossa casa, e é usada por Satanás. Tem situações que no primeiro momento parece bênção, mas quando você vai perceber, você já está enredado. Então nós temos que começar a prestar atenção. Nós não temos a experiência de batalha que ele tem. Por isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por isso nós temos que pensar como filho. E por isso nós precisamos depender de Deus. E falar: Senhor, me dê o discernimento espiritual, para que eu possa compreender a ação do inimigo na minha vida. Quer ver um exemplo? Há muitos anos atrás, pastor Toninho, ele sempre ia para aquele congresso Labaredas de Fogo, que tem lá em Belo Horizonte. E todo ano ele ia com o pastor Hildo. O pastor Hildo é aquele pastor que eu costumo brincar, que eu imitava ele quando comecei a pregar.
Pastor Rildo era cunhado dele. E naquele determinado ano, ele já estava tudo pronto. Aí no último momento, o pastor Rildo falou assim: olha, eu não vou não. Não, mas de todo ano a gente vai, e ele era empolgado para ir. Todo ano a gente vai e tal, não sei o quê. Não sei, esse ano eu não quero ir. Não estou com vontade, não sei, não vou nem dizer que foi Deus, não foi, mas eu não vou. A esposa dele, que também tinha dito que não ia, por saber que ele ia sozinho, porque ele ia sozinho, falou: não vou deixar minha esposa ir sozinha. Mas Deus já tinha dito para ela não ir. O que aconteceu? Sofreu acidente de carro. Um caminhão descendo e subindo. Pega ele de frente. Dormiu no volante. Atravessou a pista. Naquela época, Fernão Dias era mão dupla, né? Não tinha pistas separadas. E a pastora Marli até hoje diz: eu desobedeci o Senhor. Deus queria levar o meu esposo, e por eu desobedecer o Senhor, eu paguei o preço. Como eu sempre costumo dizer, ela só não quebrou a espinha e o braço direito, o resto ela quebrou tudo. Até o crânio. E o pastor Rildo, ele chorava copiosamente, porque ele teve que ir lá reconhecer a irmã, porque a irmã estava segurada, teve que reconhecer o cunhado. Mas ao mesmo tempo ele agradeceu a Deus, porque foi Deus que o guardou. Talvez Deus tinha um particular com o pastor Toninho, quisesse levá-lo, sei lá. Mas o fato é que era para a pastora Marli não ir, e como ele obedeceu, ele não foi. Então muitas vezes, irmãos, nós temos que ter essa compreensão. Nós somos filhos. E quantas vezes eu e você estávamos para ir para um lugar e de repente a última vez falou: não vou mais. Estou sentindo de não ir. Não insiste, irmãos. Confie na ação do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo é com você. Assim como muitas vezes você está lá, e vocês que trabalham sabem, de repente uma coisa assim que você esqueceu, no último momento você falou: esqueci de tal coisa, peraí, eu tenho que pôr aqui. Vocês que trabalham com confeitaria, essas coisas, é o Espírito Santo trabalhando na tua vida, porque você é filho. Confie. Então preste atenção, o inimigo, ele é muito mais experiente do que nós. Mas só que o Deus que anda conosco é o general de guerra. Aleluia. O problema é que a gente não confia nele, a gente quer fazer do nosso jeito. Então o povo hebreu, quando estava lá, o que eles fizeram? Eles todo o tempo dependeram de Deus. Terceira coisa, tenta desestabilizar, tirando o foco de Deus. Isso que o inimigo vai fazer todos os dias com você, meu amado. Olha o que diz o verso 8 e 9, diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pinhairote, de fronte Baal-Zephon. Verso 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Satanás, ele vai sempre tentar tirar o foco de você em Deus e fazer com que você olhe para si mesmo. E quando você olhar para si mesmo, aquela mentalidade de escravo vai dominar você e você vai começar a se enxergar como de fato você é, pequeno diante do poder do seu inimigo. Então preste atenção, eles foram afoitos, esqueceram que agora eram filhos.
E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Somos pegos pela empolgação. Deus fala, vai, você vai, tá, não sei o quê. Mas você vai com a mentalidade ainda de escravo. Você não mudou a tua mente, você não mudou a tua maneira de ver, de enxergar a vida, de pensar. Então, quando chega no meio do processo, você começa a murmurar, a reclamar. As adversidades tentam aprisionar nossa mente e atitude, porque quando eles se viram ali encurralados, eles chegaram para Moisés, poxa, Moisés, só nos tiraram, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito, para que a gente morra aqui no deserto, por que nos trataste assim? Eles não conseguiam enxergar o poder de Deus, irmãos. E veja que lá no capítulo 21, verso 20 e 22 do capítulo 13, a palavra está dizendo que a nuvem de dia, a nuvem de glória de dia e a coluna de fogo à noite não se apartou deles um dia da vida deles. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso. Gente, a gente sente Deus. Amém ou não amém? Amém. Quantas vezes você já não sentiu a presença de Deus na sua casa, na igreja, na rua? Amém. Mas eles não só sentiam como viam. Porque a coluna de nuvem, a nuvem de glória, a coluna de fogo, era um sinal da presença de Deus. Era o próprio Deus se manifestando a eles. E mesmo eles enxergando Deus, o inimigo faz com que eles tirem o foco de Deus, olhem para si mesmo e reclamem com Moisés. E eu e você, irmãos, podemos cair nesse erro. A mente de escravo só nos faz enxergar derrota. A mentalidade de escravo só nos faz buscar os direitos, só nos faz buscar o salário, só nos faz buscar a dependência. E só nos faz enxergar a derrota. Mas hoje Deus nos constituiu filhos, e filhos, Ele vive em função daquilo que já tem, não daquilo que poderá ter. Nós temos todos os recursos, irmãos, na nossa mão, basta nós usarmos. Por que a gente não ora mais por enfermos? Por que a gente sempre precisa que o pastor venha orar por enfermo? Não, chama o pastor, ô pastor, vem orar aqui. Ora você, meu amado. Põe a tua mão lá. E diga em nome de Jesus, ser curado. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode ir muito nos seus efeitos. Comece a parar de depender da igreja, simplesmente. Comece a mudar a tua mente, comece a mudar o teu posicionamento. Não permita que a mente de escravo só te faça enxergar derrotas. Comece a profetizar sobre os seus filhos. Comece a profetizar sobre os seus netos. E aqui eu quero fazer um parêntese. Aquele ator do filme Enfrentando os Gigantes, fala sobre casamento. Ele numa palestra estava falando, gente, o mundo está corrompendo os nossos filhos, os nossos netos. E nós estamos olhando simplesmente e não fazendo nada. Nós temos que nos posicionarmos. Porque, meus irmãos, os nossos filhos ficam 7, 8 horas na mão de pessoas que ficam doutrinando eles com um monte de agenda que não tem nada a ver com Deus. Eles estão odiando Deus, irmãos. Eles estão odiando os próprios pais. Isso não é normal. Os valores cristãos estão sendo apagados no meio da sociedade, amados. Há um risco da próxima geração não acreditar mais em Deus. E muitos das novas gerações, além de não acreditar em Deus, agora estão acreditando em Satanás. Então nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos parar de ter esse pensamento derrotista e falar, peraí, Deus, o que eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Como que eu posso me levantar nesse tempo e ser a voz do Senhor para essas pessoas? Talvez o seu filho não deixe você falar para o teu neto, mas você pode nas suas orações falar, pai, guarda a mente do meu neto, guarda a mente da minha sobrinha, guarda a mente do meu sobrinho, guarda a mente do fulano, guarda a mente do Beltrano, e converte meu filho e minha filha.
Mas o diabo sempre tentará desestabilizar você. E quantas vezes eu e você tem a sensação de que talvez a vida que nós tínhamos no passado era melhor do que a vida que nós temos hoje. Quando eu não tinha Jesus, não tinha as lutas. É que você não enxergava. Você estava com um problema, o que você fazia? Ia encher a cara. Estava com um problema, o que você ia fazer? Ia sair para a balada. Estava com um problema, o que você fazia? Ia, sei lá, fazer um monte de coisa que era só pecado. Você vivia no pecado, inventado no pecado. Hoje não, hoje você é livre. Aí você começa a ter a percepção diferente das lutas. Terceiro ponto. Deus gera mudança de identidade e mentalidade. Porque se eu pegar, irmãos, uma carteirinha e entregar para Alessandro e falar assim, eu vim direto da sala da justiça e estou te comissionando como uma nova Mulher Maravilha. Está aqui a tua identidade. Isso fala dela, uma Mulher Maravilha? Ela precisa se enxergar a Mulher Maravilha. Você está entendendo? Não adianta, você tem que mudar teu foco, tua mente, a tua forma de agir. Então Deus, ele gera mudança de identidade, mas também de mentalidade. Porque não adianta ele dar uma identidade e não mudar a tua mentalidade. Então, primeira coisa, como filhos clamaram ao Pai. Irmão, não tenta resolver do teu jeito. Tá difícil. Tem um momento, irmão, que a gente não pensa aí. A gente corre de um lado para o outro. Fala, Pai, talvez eu fui um pouco arrogante, não te consultar antes, mas eu clamo a Ti. Tem misericórdia na minha vida. Entra com providência. Porque os seus caminhos são maiores do que os meus. Olha o que diz o verso 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E tremeram muito. Então, os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram-se. Essa guerra é espiritual, irmãos. Essa guerra que travamos na mente era uma guerra espiritual que nós temos que vencer como? Espiritualmente. E como que nós vamos vencer essa guerra? Em oração, clamando ao Senhor. O medo, ele é útil. Eu vou repetir. O medo é útil. O que faz com que o seu filho, o seu neto não se queime? O medo de ele se queimar. Então tem momentos, irmãos, que a gente está tão seguro, que de repente vem a adversidade e a gente fala, peraí. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles olharam e falaram assim, peraí, nós estamos aqui na praia, aqui é um beco, não tem saída, e ele está lá do outro lado. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não tente inventar. Tem momentos que você tem que clamar, como filhos, eles clamaram. O medo é útil, nos faz lembrarmos de nossa limitação. O que eu acabei de dizer? Satanás é um ser o quê? Espiritual. Ele tem uma capacidade que nós não temos. Ele tem uma força, um poder que nós não temos também. A não ser que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas. Mas mesmo assim, nós vamos continuar na dependência do Espírito. Então, faça desse medo algo útil para você. E dizer, Senhor, como Josafá. Josafá, quando se viu cercado de 3 exércitos inimigos, ele disse, Senhor, olha, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão em Ti. Posso sentir. E tem momentos que é isso mesmo, irmão. A gente se sente cercado, a gente se sente pressionado, a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Faz o quê? Olha para o céu! Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando você se vê cercado e olhar, falar, Satanás, você está aí. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor.
Se somos filhos, temos um pai que cuida de nós. Não deixe Satanás te roubar isso, meu amado. Por mais difícil, por mais contenda que você esteja vivendo. E aí eu me lembro da história. Que aliás eu preciso corrigir. Falei que o camarada ficou 20 anos, né? Não, na verdade ele ficou 6 meses. Imagine, irmão, 6 meses enfiado num buraco, ajoelhado. Só o corpo para fora. Fazendo as fezes, xixi. Vai negar Jesus? Não. E a face sendo torturada. Morro, cuspe, tudo que você imagina. Depois de 20 anos, o filho dele que não via 20 anos, trazem ele. E a irmã conta que o filho precisou usar a roupa da mãe, porque não tinha roupa, era uma família muito pobre. O filho olha para o pai e fala assim: pai, nega Jesus. Não dá para continuar assim. Por quê? Qual que era a ideia daquelas pessoas? Fazer com que ele negasse e, através da negação dele, comprometer a fé dos irmãos da igreja que estavam orando por ele. Pô, meu irmão, sabe qual foi a resposta do pai? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que fé é essa? Eu e você morreríamos por Jesus, amado. Ou seríamos como esse povo que, no meio da adversidade, por que somos bichos? Mas se somos filhos, temos um pai que cuida de nós. E essa irmã diz que esse irmão, depois ele foi liberto. As autoridades tentaram de diversas formas fazer com que ele negasse Jesus, ele não negou. E um dia ela foi ter um encontro com esse irmão. E as pessoas que marcaram o encontro era um lugar reservado para o regime socialista, né? Tem muita gente que vota nessa gente que está no poder hoje. Cristão que vota nessa gente tem a mão suja de sangue. Porque muitos países que têm a ideologia dessa gente aí faz o que faz com esses nossos irmãos. E a irmã, no lugar reservado, no hotel escondido, ele vai chegar, só que não vai poder falar porque a fala dele foi comprometida. Ele foi tão torturado no rosto que não tem como ele falar direito. E a irmã disse que só quando ele entrou, ele não precisava falar mais nada. Só a presença, irmãozinho de 93 anos. 93. Eu ouvi o vídeo. Ela falou que só a presença dele não precisava dizer mais nada. Era como se o próprio Senhor Jesus tivesse entrado ali. Tamanha glória e poder de Deus na vida daquele. E talvez para nós parecesse a morte. Mas mesmo em meia dor, ele pôde glorificar a Deus. E mesmo que amanhã ou depois, irmãos, o bicho pegue aqui no nosso país, meu querido, que você tenha forças para resistir. Porque o final da história é que nós estaremos na glória se formos mortos. Porque Deus cuida de nós. Ele cuida tanto, mas tanto, que Ele já preparou um lugar para nós na eternidade. A gente não consegue conceber, a gente não consegue entender, a gente não consegue imaginar. A palavra de Deus diz no livro de Coríntios que aquilo que nunca subiu ao coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para nós não conseguimos imaginar. Paulo diz que ele foi ao terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis que não competia a ele falar para nós. Meu irmão,
Você é um filho de Deus. Você tem uma eternidade garantida. Então não desista na primeira adversidade, na primeira guerra. Pode parecer tudo difícil, tudo complicado, os bichos pegando de um lado e do outro. Confie no Senhor e diga: Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Segunda coisa, Deus promove um ciclo de liberdade e mudança. Porque olha o que diz o verso 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a... Veja, irmãos, Deus, ele promove um ciclo de mudança, de liberdade e mudança. Porque olha o que Moisés está falando. Primeiro, não temos. Não tenha medo. E é interessante que sempre quando o bicho pega, a primeira coisa que Deus nos diz é: não temas. Eu estou aqui. Você consegue enxergar isso? Você consegue entender isso? E aí eu vou pegar um pouco mais pesado com você. Quantas vezes você chorou sozinha com Deus, sozinho com Deus, mas você tinha certeza que Deus estava lá com você? E Deus estava cuidando de você e dizendo assim: não temas, porque eu estou colhendo as suas lágrimas. Aquiete-se. Porque no momento da adversidade, e sabendo que a guerra é espiritual, fica quieto, irmão. Para de falar, não vai, fica aquietai-vos. Olha o que ele está falando. Não temais, aquietai-vos e vede. Então, primeiro se aquiete, fique calmo, e vede o livramento que o Senhor fará. Veja o agir. E aí eu vou recorrer à sua memória. Quantos processos que você passou, que você disse para si mesmo: agora é o fim. Mas você confiou em buscar o Senhor, e o Senhor te respondeu e te deu a resposta. Quantas coisas, irmão? Vou fazer igual agora de Macedo, sim ou não? Aquietai-vos e vede o livramento do hoje, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que para nós tipificam os demônios, que hoje vedes, nunca mais retornareis a ver. Deus expulsou demônios da tua vida. Ele te tornou livre. Eles tentam voltar, mas a casa está acomodada, a casa está habitada, a casa está adornada, a casa está cuidada por um Deus que cuida de você, e eles não têm mais poder sobre a sua vida. Terceira e última coisa: Deus peleja por nós. Confie nisso, irmão. Pare de pensar como escravo. Você é um livre. Você é um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, Deus luta por você. Nunca vou me esquecer. Não sei se o meu irmão está assistindo. Uma vez a gente estava lá em Ferraz. Aí chegou uma notícia. O Sérgio está quebrando o pau com os caras lá no meio da rua. Como assim? Aí ficou aquela coisa, né? Graças a Deus parece que ele saiu na vantagem, não apanhou muito não. Ele mais bateu do que apanhou. Ele é meio bom de briga. Pelo menos ele conta as histórias dele e ele diz que é bom de briga. Mas o que aconteceu? Presta atenção no que eu vou dizer. Não que você tenha que necessariamente fazer isso. Ele estava no culto. Se eu não me engano, estava no culto ou sendo no culto, uma coisa assim. Aí vieram falar que tinha uns caras querendo pegar o filho dele. E vieram em mais de um para pegar o filho dele. O que ele fez? O que ele fez? Na hora.
Na hora. Eu nunca perguntei assim, com detalhes, como é que foi a história, porque eu percebi que é uma coisa que ele não gosta muito de falar. Eu acho que ele já chegou na voadora, irmãos. Ele já chegou e, pai, os irmãos passam, você é o Sérgio? Rapaz, é o Sérgio, tá brigando. Por quê? Porque ele é pai. Uma vez um filho meu fez uma coisa lá, e o tio dele veio dar um tapa na cara dele. Cheguei na frente do vô dele. Tava o vô dele aqui, o cara lá falou, ó, a próxima vez que você encostar um dedo no meu filho, eu te arrebento na porrada, eu te quero no meio. Nunca mais faça isso. Aí o vô dele, não, o senhor fica quieto, porque ele bateu na cara do meu filho. O certo era eu quebrar na porrada. Mas por respeito ao senhor não vou fazer, mas fica avisado. Agora, se eu e o Sérgio somos pais humanos, fazemos isso, o que teu pai não fará? Satanás veio lá, Ronaldo, te peguei agora. Deus sabe que eu vou ficar em desvantagem. Aí Deus vai ficar lá olhando do céu. Poxa, meu filho, ó. Poxa vida, hein? Não. Assim como eu tive instinto, mais o Sérgio do que eu teve instinto de ir lá e quebrar. Ele podia estar morto hoje, mas ele não pensou duas vezes. Entende, irmãos, se Deus é o nosso Pai, principalmente por ser o nosso Pai, Ele pelejará por nós. O seu filho que é casado hoje, se ele estiver passando uma necessidade, você vai ficar, não, meu filho, sabe como é que é? Eu sou sogra, sou sogro, não vou me meter. Meu querido, olha, se você faz isso com alguém que você nem conhece, você não vai fazer com o seu filho. Então imagine Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus diz assim, se vós sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais não vos dará Deus o seu próprio Espírito. O que quer dizer isso? Ele te ama tanto, e tem tanto cuidado de você, que ele tira uma porção dele, que é o seu Espírito, e colocou dentro de você. Para dizer, ó, eu estou tão certo. O Espírito Santo para nós é mais ou menos como uma coluna de fogo, de glória, para aquele povo. É a garantia de que ele está conosco todo o tempo e todo momento. Ora, então se ele deu o seu próprio Espírito para nós, ele não vai pelejar por nós. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós, ó, fazer que nem um filme. Opa, está escrito. Está escrito aqui, ó. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por mim. Então, como todo pai, ele pelejará por nós. Ele espera apenas o quê? Obediência e confiança. Porque na hora do vamos ver, você acha que o filho do Sérgio falou, não, peraí, pai, não mete não se mete não, fica aí que eu não dou conta. Não! Eu tenho certeza que no fundo ele sentiu um orgulho, meu pai vai me defender. E uma segurança, meu pai está aqui. E nós temos que nos sentirmos assim, irmão. Opa, peraí, meu pai anda comigo. Ele me deu o seu espírito. Ele não vai me deixar sozinho perecer no meio dessa batalha. Ele não vai me deixar aqui morrer no meio desse deserto. E se ele me trouxe aqui, é porque tem algum propósito. E mesmo que eu não enxergue nada, não veja a saída, ele tem a saída para minha vida. E eu vou confiar. Então perceba, ele só espera obediência e confiança da nossa parte. Então, se cale, a não ser que seja para glorificar o Senhor. Se é para abrir a boca, irmãos, abra a boca para glorificar. É como diz o canto que eu passo pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Assim que é o canto? Então passe pela prova dando glória ao Senhor.
Deus te tirou do Egito, do domínio de Faraó. Em outras palavras, Deus te tirou do mundo, do domínio de Satanás, te projetou um novo destino e te fez ser seu filho. Tome posse disso em nome de Jesus. Lembra quando eu falei de conversão semana passada? Eu estava lá no Egito. Deus falou: volta. Eu tenho um caminho novo para você. O caminho é o céu. E ó, o caminho é tão bom, tão bom, tão bom, que eu já preparei lugar para você morar. Talvez você pague aluguel aqui. Talvez você mora num lugar que você nem goste muito. Talvez você gostaria de morar no Alphaville, você não tem condições. Mas eu estou preparando uma casa para você, rapaz do céu. Tem umas casas bonitas por aqui, cara, você já prestou atenção? Deus tem uma casa linda para vocês lá no céu também. Então, irmãos, que a gente possa compreender, mudar a nossa mentalidade. O Espírito Santo nessa noite faça um mover no teu coração, na tua mente, e que você a partir de hoje comece a tomar posse. Eu sou filho de Deus. Eu não ando mais por direitos, eu ando por virtude. Eu não estou mais atrás de um salário. Eu não ando mais atrás por direitos, eu ando por responsabilidade. Deus me concedeu responsabilidades. Deus me deu o privilégio de me tornar participante da obra dele. E eu, como filho, vou fazer o que tem que ser feito. Quando o filho pródigo voltou, qual foi a atitude do pai? Pega um anel, renova a aliança. Pega uma nova sandália, coloca no pé dele, para ele se sentir seguro. Dá uma túnica, como sinal da minha aliança com ele. Prepara uma festa, porque aquele que havia se perdido foi salvo hoje. E o filho mais velho estava lá trabalhando. Mas Deus disse para ele: eu sempre tive tudo com você aqui, você não se alegra porque você não quer. Como a Alessandra disse no início do culto, o tempo bom existe sim. E o tempo bom é a entender e viver como filho de Deus. Porque, irmãos, infelizmente, esse povo que estava nessa cena, todos eles pereceram. Só sobrou Caleb e Josué. Deus precisou limpar o povo dele para levantar uma nova geração para que desfrutasse de Canaã. Mas tem uma diferença. Nós temos uma coisa que eles não tinham: o Espírito Santo. Por isso que a gente pode sorrir. Por isso que a gente pode confiar. Por isso que a gente pode verdadeiramente andar como filhos, sem medo de dizer que somos. Porque o Espírito de Deus, ele tem nos transformado e renovado a nossa mentalidade. E uma coisa que o Espírito Santo manda eu dizer para você agora. Nós vivemos praticamente 2 anos e meio de pandemia. E a pergunta que Jesus, não sou eu agora, é Jesus perguntando para você: porventura lhes faltou alguma coisa? Deus te sustentou. Porque talvez você não saiba, muita gente nesse processo perdeu sua empresa, perdeu seu trabalho, e muita gente tirou a própria vida. No desespero do momento. Mas eu e você, como filhos, Deus nos sustentou. Então, a partir de hoje, saia deste lugar. Porque a questão não é aqui, é lá. Quando você entrar no teu negócio, quando você entrar na tua casa, quando você for na casa dos seus filhos, coloque o pé e diga: chegar o reino de Deus, chegou. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Eu sou filho de Deus. Eu não sei o que você tem vivido. Exatamente. Sei eu assim por alto. Mas eu não estou dentro de você. Eu não sei das suas angústias.
Não sei dos seus choros, não sei. Mas Deus sabe. E talvez você, em alguns momentos, diga: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para esse deserto para eu morrer. É como diz o ditado: Deus não deixará você morrer na praia. Porque quando a praia, o mar estiver diante de vós e vocês não tiverem saída, como diz o cântico, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Creia, irmão. Porque a partir de hoje, mude teu foco, mude a tua mentalidade, mude a tua maneira de enxergar a vida, mude a tua maneira de enxergar o teu ministério, mude a tua maneira de enxergar o teu casamento, mude a tua maneira de enxergar a tua casa, mude a tua maneira de enxergar os teus negócios, mude a tua maneira de enxergar o teu filho, mude a tua maneira de enxergar a tua igreja, mude a tua maneira de enxergar a tua família. Deus tem salvação para as suas famílias. E sabe quem Deus vai usar? Você. Não desista. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós vivemos em tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de dor, tempos, ó Deus, em que o certo tem tomado o lugar do errado, o errado tomado o lugar do certo. Tempos em que parece que ser correto, justo, não é a forma correta de se agir. Tantas ideologias humanas, tantas imposições, Senhor, que tentam de todas as formas destruir a nossa fé. E nós, muitas vezes, ó Deus, nos sentimos como que encurralados, assim como o seu povo se viu encurralado, Deus, no meio de toda aquela situação, no lugar que a tradução quer dizer beco sem saída. E nós nos sentimos assim, a pressão do mundo, a pressão de Satanás, que é a tipificação do faraó, a pressão, Senhor, dos seus exércitos vem contra nós, mas há uma coluna de fogo nos protegendo, que é a tua presença, Deus. Pai, que nós possamos nessa noite mudar a nossa mentalidade, parar de enxergar para o mundo, parar de enxergar somente as adversidades, e que nós possamos reconhecer a tua presença em nós. Nós não temos a coluna de fogo diante de nós, mas temos o teu Espírito Santo que habita em nossas vidas. Nós temos o teu Espírito Santo que repousa em nossos corações e que faz dos nossos corações o seu altar. E ainda que a gente não veja, não enxergue, Senhor, há uma nuvem de glória e uma coluna de fogo nos protegendo todos os dias, todo o tempo e todo momento, que é a tua presença, Senhor. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. A tua palavra diz que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que os livre de todo mal. Por isso, Deus, ainda que o inimigo tente trazer o terror sobre os nossos corações, que nós possamos aprender a confiar. Muda a nossa mentalidade nessa noite. Tira a nossa mentalidade de escravo, Senhor, daquelas pessoas que viveram presas no pecado, viveram presas no Egito, sob o domínio de Faraó, mas que hoje estão livres, Senhor, vivendo uma nova perspectiva, uma nova caminhada em direção à Canaã celestial. Que nós não venhamos morrer no meio do caminho, que a murmuração, Senhor, não venha tomar controle da nossa boca, mas ao contrário, Pai, que nós possamos aprender a clamar a Ti, que nós possamos aprender a glorificar a Ti, e que nós possamos viver o processo em que Moisés colocou o seu povo, e que ele dizia: não temais. Primeira coisa, Senhor, guarda o nosso coração, nos faz aprender a nos aquietarmos, Pai, porque ele diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Que a gente possa aprender a confiar em Ti, que a gente possa aprender a esperar em Ti, que a gente possa compreender a profundidade da palavra Pai para nós, que é um Pai bondoso, um Pai que está acima das expectativas humanas que possamos ter, e que como um Pai natural pode proteger o seu filho, protege, muito
mais o Senhor nos protegerá, Senhor. Por isso, Deus, que nós saímos deste lugar confiantes no poder que opera em nós, através do Senhor em nossas vidas. E que nós possamos tomar a postura de filhos, que a gente não ande mais em função de direitos, mas que a gente possa andar em função de responsabilidades. Que a gente não venha em função do salário, mas que a gente possa pensar nas virtudes que nós podemos gerar a partir da ação do Senhor em nossas vidas. E que nós, Senhor, possamos ser o povo, a comunidade, que o povo olhe, as comunidades olhem para nós e digam: eu quero ser como esse povo, eu quero ser como essa gente, e que nós possamos nos tornarmos atrativos para os outros, ó Pai, para que eles possam ser atraídos à Tua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para louvor da Tua glória. Amém?